Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse artigo científico do professor Paulo Henrique dos Santos, Lucon, intitulado Processo Estrutural e de Interesse Público, artigo que foi publicado no livro Temas Atuais e Polêmicos da Justiça Federal. Ele é o capítulo 10 desse livro, entre as páginas 367 e 378. Essa obra tem como organizadores professores Raul Araújo, Cid Marconi e Tiago Asfor Rocha. Vou fazer então aqui, portanto, uma análise desse artigo. Bom, o artigo ele passa inicialmente pela análise da instrumentalidade do processo. Então, a ideia de instrumentalidade do processo, ela denota inicialmente que o processo não é um fim em si mesmo. O processo não é um fim em si mesmo. O processo ele serve, portanto, como um instrumento para a realização do direito material. Essa é a concepção de instrumentalidade do processo já defendida pelo professor Cândido Dinamarco. O que o autor ele quer nos trazer aqui é que essa ideia de instrumentalidade do processo, portanto, que o processo, como visto anteriormente, não é um fim em si mesmo, ela teria duas acepções ou duas consequências que nós poderíamos extrair. A primeira delas é a superação de vícios processuais quando do atingimento dos objetivos do direito material. Quando atingidos os objetivos material.
E uma outra consideração muito importante que o artigo chama a atenção é também a análise, um segundo item, portanto, que nós poderíamos destacar. Esse é o primeira consequência. Temos uma segunda consequência também destacada pelo autor, é a ideia de adaptação às exigências do ou dos casos concretos. Essa ideia de adaptação do caso concreto nos remete à ideia do que o autor chama de crise do procedimento ordinário, que o Código de 2015 chama de procedimento comum. Crise do procedimento ordinário, crise do procedimento comum. Quais seriam as razões? Nós teríamos como razões as complexidades dos ordenamentos jurídicos, também como consequência, né? Na verdade, como continuação, nós teríamos uma coexistência de microsistemas no mesmo ordenamento jurídico, microsistemas distintos e antagônicos, entre si. Muitas vezes se chocam, então diversas antinomias. E aí a conclusão que se chega é que não há um modelo único de processo. Não há um modelo único de processo. Daí se falar, então, portanto, em crise do procedimento comum, crise do procedimento ordinário. Aqui, como observação, eu trago aos senhores a ideia. Vou ajeitar aqui rapidinho. Aqui, como observação, pontuar com os senhores os diversos procedimentos especiais que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá? Bom, continuando essa ideia de adaptação, veja como é que continua, é uma evolução da ideia do autor. Continuação dessa ideia de adaptação. Então, crise do procedimento único, crise do procedimento comum, vem lá a adaptação do procedimento às peculiaridades da causa. E aí nós temos algumas técnicas possíveis. Nós podemos falar em técnicas distintas de tutela jurisdicional a ser prestada, bem como podemos também falar
nos poderes dos diversos sujeitos processuais, como o juiz e as partes. Vejam, o Código de 2015, ele concede bastante poderes ao juiz, claro, desde sempre, mas também aumentou-se os poderes das partes, como nós veremos. E aí, nessa análise, a conjugação desses fatores, é possível que nós venhamos a falar naquilo que é o objeto central do estudo, do que nós estamos nos propondo aqui a analisar, que são os processos estruturais. Então, a gente chega na análise do processo estrutural. No que consiste o processo estrutural? O processo estrutural é aquele que permite a flexibilização procedimental do procedimento para a adaptação às peculiaridades da causa. Então, essa é a ideia de processo estrutural. Fazer aqui avançar aqui na ideia do autor. Ele investigou o princípio da cooperação. Nós veremos, está essencialmente no artigo 6º. Ele tratou também nessas páginas das decisões programáticas. Ele fala ainda da execução estrutural, e ele fala, por fim, nos negócios processuais. Então, vamos falar rapidamente sobre cada um desses itens para que a gente possa encerrar a análise do material e fazer a conclusão. Bom, com relação à colaboração processual, podemos destacar o seguinte. Ela está lá no artigo 6º do CPC, consta lá do artigo 6º que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, tá? Essa é a colaboração, uma consequência do Estado constitucional, que vai ter uma relação direta e necessária, como nós veremos, com o pacto democrático, com o princípio do contraditório, as decisões feitas
decisões construídas. Decisões construídas em diálogo. Então, ó, é diferente de decisões surpresas. De decisões surpresa. Decisões surpresas. Consta aqui do material, vou botar entre aspas, evitar o que ele chama de processo de armadilhas. Achei essa interessante. Armadilhas. Evitar processos de armadilhas. Achei muito interessante essa expressão. Decorre da colaboração, da cooperação, ou da cooperação, dá no mesmo, continuação. Duas consequências, alguns deveres. O dever de prevenção, bem como o dever de consulta prévia, que vai ponto de contato, aquilo que nós falamos ainda há pouco. Mas ele chama a atenção que isso assume ainda mais importância quando estivermos diante de litígios de natureza complexa, litígios complexos. Nos litígios complexos, ainda mais diante dos litígios complexos, haveria uma maior necessidade, litígio complexo, haveria uma maior necessidade de um diálogo contínuo e prospectivo entre os sujeitos da causa, tá? Bom, aí ele trata da questão da judicialização da política e como é que não são questões simples que não são resolvidas com meras canetadas, vamos assim dizer, e que o problema não se resolve com meras decisões do tipo pague-se, cumpra-se. Então, consta lá que deve ser observado o princípio, deve ser levado em conta a capacidade e as limitações de cada ente público. Deve ser levado em consideração o princípio da menor onerosidade em matéria de execução, princípio próprio da execução, em execução de políticas públicas. O Poder Judiciário não pode inviabilizar as atividades inerentes próprias da execução. E aí ele chama a atenção como nos litígios complexos, aflora ainda mais a necessidade de um contraditório ampliado, um contraditório participativo ampliado, de modo a permitir uma maior legitimação da decisão
do Poder Judiciário, já que são conflitos de interesse público. Então, são conflitos de interesse público. E aí, isso vai trazer de perto a incidência de figuras como o amicus curiae, lá do artigo 138 do CPC, bem como a designação de audiência pública, se for o caso. Tudo no artigo 138, tá? Então, olha lá, deve contar com a maior participação possível da sociedade civil organizada, a fim de aperfeiçoar a jurisdição e facultar a participação de entidades com representatividade adequada ao caso. Confere-se com isso maior legitimidade. Então, é um fator de legitimação da atuação jurisdicional. Maior legitimidade à decisão judicial, tá? Bom, quanto às decisões programáticas, o autor traz à baila justamente a análise quanto às decisões programáticas. O autor chama a atenção, vamos assim dizer, da falência do modelo tradicional para esse tipo de falência do modelo tradicional para certas demandas de natureza complexas. Interesse público, implementação de política pública, questões de exemplo clássico, dano ambiental. Não se resolve meramente num pague-se, em um cumpra-se. Há necessidade de um diálogo constante. Então, aqui, necessidade de um diálogo constante, de um monitoramento constante, de perto, bem próximo. Aí o autor traz aqui alguns exemplos que eu vou tomar, pedir vênia para ler lá. À medida que tais medidas forem implantadas durante o contínuo processo de execução, cumpre ao juiz verificar se elas promovem ou não o direito a ser tutelado. No direito argentino, por exemplo, encontra-se um caso emblemático, Beatriz Mendoza, em que o tribunal abriu mão da rigidez processual e requereu das partes a elaboração de um plano de recuperação ambiental, com o respectivo cronograma de execução, que foi submetido à apreciação da sociedade civil por meio de audiências públicas. E aí ele traz a referência bibliográfica. A sentença desse caso fixou, pois, critérios gerais para o cumprimento do direito a ser tutelado, ao invés de impor o cumprimento de uma obrigação específica. Outro caso paradigma pode ser encontrado no tratamento dado à questão da mineração na região de Criciúma, em Santa Catarina. Nesse caso, pretendia-se a recuperação de área degradada pela atividade de mineração. A decisão judicial impôs, então, aos réus o dever de oferecerem em 6 meses projeto de recuperação da área, além de ser prevista a imposição de multa para as mineradoras adequarem suas condutas à legislação ambiental. Como se pode constatar, em ambos esses casos, substituiu-se, portanto, na parte dispositiva da decisão,
uma simples ordem por um modo de cumprimento. Pode-se afirmar, portanto, que em sede de processos estruturais, o princípio da correlação entre a demanda e a sentença deve levar em consideração a efetiva tutela do direito coletivo violado. Então, há uma certa insubsistência dos meios típicos de execução, eles são insuficientes. E aí, por fim, o autor traz aqui, como encerramento, a ideia das soluções negociadas. Essencialmente, por quê? Porque o artigo 190 do CPC, ele traz o que a doutrina vem chamando de cláusula geral dos negócios jurídicos processuais. Então, a ideia foi implementar uma cultura de pacificação. Se nós estamos vendo que os processos estruturais são aqueles que visam se adaptar ao caso concreto, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de acordo com a sua complexidade, já que o procedimento comum ele não visa a satisfação integral do direito material em todas as hipóteses. E se não houver necessariamente uma autorização expressa em lei nesse sentido, a sacada do autor é afirmar que isso pode eventualmente ser feito pelo artigo 190 do CPC. Vou tomar a licença para, mais uma vez, ler aqui para vocês. A solução ideal para a tutela de direitos coletivos de interesse público exige certas doses de concessões por ambas as partes. Daí a inegável importância das técnicas de mediação, conciliação e a celebração de negócios jurídicos processuais, consentâneos, concenados ou mesmo progressivos, voltados à solução desses litígios. Nos casos de processos estruturais, a autocomposição tem ainda maior razão de ser antes de instaurados os litígios. As técnicas de negociação pré-processual são as mais efetivas para a tutela do direito coletivo, pois enquanto não instaurado o ambiente de disputa, maior a disposição das partes à realização de acordos que propiciam ao litígio uma tutela célere e adequada, já que de acordo com as pretensões e a disponibilidade das partes. Nos processos estruturais, as partes poderão, por exemplo, fixar o modo de apuração de danos, bem como as formas e os procedimentos adequados à sua apuração. E ele conclui: pela via dos negócios jurídicos processuais, em síntese, é possível a flexibilização do procedimento, a sua simplificação e a admissão de uma execução contínua dos programas necessários à tutela do direito coletivo. Tais negócios jurídicos processuais inserem-se em um quadro de reconhecimento de disponibilidade não do interesse público, mas do modo de obtenção da tutela adequada desse direito. A autorização para a celebração desse negócio jurídico processual parte da premissa de que, para o interesse público, uma solução negociada, por ser mais eficiente, é, por conseguinte, a mais adequada quando comparada às tradicionais soluções de jurisdição estatal. Então, vou botar aqui, entre aspas, para os amigos, a parte conclusiva que eu reputo mais importante. Pela via dos negócios processuais, pela via dos negócios processuais,
Em síntese, é possível a flexibilização do procedimento a sua simplificação e a admissão de uma execução contínua. Ele continua, mas o que nos interessa está aqui. Tudo isso para satisfazer o interesse coletivo. Então, destacando aqui para os senhores, olha só, pela via dos negócios jurídicos processuais, em síntese, é possível a flexibilização do procedimento com vistas à sua simplificação e à admissão de uma execução contínua. Tudo isso relacionado à ideia de um processo estrutural que reconhece a complexidade da discussão dos processos públicos para a solução de interesses coletivos, pela via dos negócios processuais. Então vejam, senhores, um belíssimo artigo que eu pontuei aqui com os senhores os principais pontos que eu reputo que os senhores podem eventualmente fazer a análise posteriormente. Para quem tiver interesse numa leitura depois mais detida ou para um contato mais direto, está aqui o contato arthur.diego@terra.com.br. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e até uma próxima.